Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas de vocês. Vamos lá, então. Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a segunda etapa do ensino fundamental do primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. Regiões geoeconômicas do Brasil e a regionalização de Goiás. Além da divisão regional brasileira, composta por 5 macro-regiões, que é a Sul, a Sudeste, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, existe uma outra divisão do território nacional, que ainda não é oficial. Essa proposta, nossos alunos e nossas alunas do EJA, ela tem como critérios aspectos naturais e principalmente os socioeconômicos, que são as chamadas regiões geoeconômicas do Brasil. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, quando se fala de regionalização, estamos falando de organização do espaço geográfico a partir de certos critérios. E esses critérios são critérios que levam à organização desse espaço, ao detalhamento, Lembrando que essas regiões, essas áreas, são áreas que têm semelhanças, que têm certas semelhanças segundo esses critérios. Por exemplo, quando se fala da regionalização geoeconômica, que no caso nós estaremos abordando na aula de hoje, é um tipo de regionalização que utilizou o critério, além do critério natural, o critério socioeconômico. Então, o critério socioeconômico é aquele que foi levado em consideração para a organização do espaço geográfico brasileiro. E a partir desse critério, obteu-se o quê? 3 tipos de regiões. E hoje na aula nós estaremos falando desses 3 tipos de regiões e aprofundando na regionalização geoeconômica do Brasil. Esse tipo de regionalização não é uma regionalização oficial, porém também é utilizada inclusive nos estudos geográficos. Vamos dar continuidade. Então, os critérios utilizados justamente para esse tipo de regionalização são os critérios socioeconômicos, no qual as chamadas regiões geoeconômicas do Brasil. E essa divisão, ela estabelece, então, 3 regiões geoeconômicas. Quais são elas? A região Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Então, nós temos 3 regiões geoeconômicas, a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E os estados que integram essas regiões apresentam várias características em comum. No entanto, é necessário exaltar que não há homogeneidade, Sendo que o que mais leva em questão é a socioeconômica. Então, nós temos a Amazônia, a Nordeste e a Centro-Sul. Quais são as regiões geoeconômicas? A Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Lembrando que esse tipo de regionalização é a partir dos critérios socioeconômicos. Então, os critérios socioeconômicos são os critérios que são levados em consideração para a organização desse tipo de regionalização de mapeamento do Brasil. Vamos dar continuidade. E aí eu trouxe para vocês um mapa com as regiões geoeconômicas. Aí nós temos o Complexo Regional da Amazônia, que tem a cor verde, Complexo Regional do Nordeste, que tem a cor vermelha, e Complexo Regional do Centro-Sul, que tem essa cor marrom. Então, esses são os 3 complexos regionais. Lembrando que nós temos, por exemplo, o Complexo Regional da Amazônia, o estado aqui de Mato Grosso, ele tem uma parte localizado no Complexo Regional da Amazônia e outra parte faz parte do Complexo Regional Centro-Sul. Da mesma forma, temos o estado do Tocantins, que uma parte do estado está localizado no Complexo Regional da Amazônia e a outra parte, bem na parte sul do estado,
está localizado no Complexo Regional Centro-Sul. E isso também ocorre no estado da Bahia, né? No caso, desculpa, o estado de Minas Gerais. E aí no estado de Minas Gerais nós temos uma parte que está situada no Complexo Nordeste e uma outra parte que está, né, que é a parte maior, prioritária, que está localizada no Complexo Regional do Centro-Sul. E isso também ocorre com o Piauí, né? No sentido dessa organização e dessa divisão, né, dos estados, beleza? E aí eu trouxe para vocês no Maranhão. Eu trouxe para vocês, né, essa imagem para vocês verem, né, a localização dos estados e a partir, né, desses complexos econômicos, né, geoeconômicos, né? E aí nós temos então os complexos regionais da Amazônia, do Nordeste e o Centro-Sul, e esses mesmos estão aqui situados nesse mesmo mapa, né? Para vocês terem noção de como que funciona a organização desses complexos, como que funciona a divisão, né, e o mapeamento desse tipo de complexo. Vamos começar então a falar da Amazônia. Esse complexo compreende o quê? Toda a extensão da floresta amazônica localizada em território brasileiro, né? Além de tudo, está integrado, né, com os estados da região norte, além do Mato Grosso, né, que exceto a sua porção sul, né, e a oeste do Maranhão, né? Então no caso, o tamanho desse complexo. E é uma região, né, que apresenta baixa densidade demográfica, né? Além de tudo, né, temos a zona industrial de Manaus. Quando se fala do complexo da Amazônia, é um dos primeiros elementos que a gente deve levar em consideração é justamente por ser uma região onde há predominância da floresta amazônica. Então, esse complexo, ele se destaca justamente pela questão dos aspectos naturais, é onde está localizada a floresta amazônica em território brasileiro e no âmbito da economia, né, no sentido da economia, algo que também se destaca é justamente a Zona Franca de Manaus, que está ali no estado do Amazonas. Então, assim, é uma região que é pouco povoada. O que significa isso? Que não tem assim, uma população, não é habitada intensamente por uma determinada quantidade de pessoas, por uma população, justamente pela floresta, né, pelo fato de ter a floresta e por ser uma região também no processo da história do Brasil, né, no processo até de ocupação do povo brasileiro, foi uma área que foi ocupada, né, por último. Assim, houve, né, nesse processo de ocupação, houve uma certa demora, né, para que essa região fosse ocupada, né, justamente pelo processo histórico também de ocupação do Brasil. Vamos dar continuidade. E o próximo que nós temos é justamente o Centro-Sul. Esse complexo regional, né, que é o Centro-Sul, corresponde a quê? A quase 1/3 do território nacional. E aí compreende os estados das regiões sul e sudeste, né, do Brasil, né? O estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E extremo sul do Mato Grosso também, extremo sul do Tocantins. E é o complexo regional mais desenvolvido economicamente, né? E extremamente urbanizado. Esse complexo é o mais desenvolvido economicamente e também o mais urbanizado. O que significa isso? Que em relação às cidades, é o complexo, né, que é o Centro-Sul, onde mais tem pessoas vivendo e, além de tudo, um crescimento, né, da cidade, né, mais urbanizado, né? Vamos falar do próximo complexo agora. O próximo complexo é justamente o Nordeste. Esse complexo, ele vai desde a porção leste do Maranhão até o norte de Minas Gerais, né, incluindo todos os estados nordestinos. Abrange cerca de 30% do território nacional e também possui grandes catástrofes naturais e socioeconômicos também, né, está entre áreas litorâneas, né, são as mais urbanizadas e também mais industrializadas e desenvolvidas economicamente, né. E além do predomínio do clima semiárido, né, e ter grandes problemas
sociais. Esse complexo ele é dividido em algumas regiões, né? Quais são elas e quais são as principais atividades? É a região meio norte, que é o extrativismo mineral, né? E que envolve também a questão do algodão e da cana-de-açúcar. O sertão, que é a pecuária extensiva, e a questão, né, da agricultura, né, que envolve milho, feijão e cana-de-açúcar, e o cultivo irrigado de frutas e flores. E outras duas regiões é a zona da mata, que predominam, né, as grandes propriedades agrícolas, né, e o agreste, né, que envolve a questão de, são trechos mais secos, né, do agreste, e a questão da pecuária extensiva. Então, esse complexo regional do Nordeste tem toda essa divisão, né, dentro desse complexo, se destaca justamente pelas atividades agrícolas em determinadas áreas, e um outro fator interessante é que é uma região que tem assim, as regiões litorâneas, onde há um destaque para o processo industrial, né? Então, o processo industrial e econômico ele ocorre basicamente em regiões litorâneas, né? E tem alguns problemas sociais também, né, principalmente em relação à questão de desigualdades sociais e tal, né, relacionados a essa região, né? Vamos então dar continuidade. E dando continuidade, o próximo nós vamos falar da regionalização de Goiás, né? A divisão regional do Brasil, né, em mesorregiões, o que acontece? Considerou as determinações mais amplas a nível conjuntural e buscou identificar áreas individualizadas em cada uma das unidades federadas, né? Por exemplo, o estado de Goiás teve uma organização também, né? O estado de Goiás foi dividido em 5 mesorregiões. Quais são elas? O centro goiano, leste goiano, noroeste, norte goiano, sul goiano. Então, essas são as regiões conforme esse mapa aqui, né? Então, vocês conseguem visualizar aí, né? Nós temos aqui a região do norte goiano, né? Temos o noroeste goiano, o sul goiano, temos região aqui do centro goiano e do leste goiano. Então, assim, são as regiões onde ficam, é o tipo de regionalização aqui no estado de Goiás. Então, quando a gente fala da regionalização no estado de Goiás, nós estamos falando dessas 5 mesorregiões. Inclusive, o Instituto Mauro Borges aqui do estado é um instituto que leva em consideração a organização do estado a partir dessas 5 regiões. Tem outros tipos de regionalização? Sim. Né, existem outros tipos. É o que eu disse para vocês anteriormente. A regionalização depende dos critérios que são expostos. Então, por exemplo, esse critério, né, é um critério socioeconômico e também relacionado às características naturais. Mas, se for levado em consideração um outro tipo de critério, né, como histórico, como de povoamento, aí a regionalização já é outra. Então, o tipo de regionalização, que é a organização do espaço geográfico, é levado em consideração a partir dos critérios, né? Então, vamos dar continuidade? Então, depende dos critérios para se organizar a regionalização. E agora nós estaremos fazendo e respondendo uma atividade. A questão número 7, observe o mapa. E aí nós temos o mapa aqui da regionalização do estado de Goiás, né, dos tipos de região que nós temos, dos nomes que foram colocados, né? Então, nós temos aí as 5 regiões, né, mais uma vez, sul goiano, centro goiano, noroeste goiano, leste goiano e nordeste goiano. São as 5 regiões, as mesorregiões que nós temos, segundo, né, o Instituto, né, Mauro Borges. Analise as proposições sobre a regionalização de Goiás, né? 1. O IBGE regionalizou o estado de Goiás em 5 mesorregiões. Centro goiano, leste goiano, noroeste, norte goiano e sul goiano. Verdadeiro. 2. Goiânia é a capital do estado de Goiás e está localizada na mesorregião do centro goiano. Sim, verdadeiro. 3. A capital do Brasil está localizada no território goiano. Certo. Especificamente na mesorregião norte goiano? Falso. Não é verdadeiro, falso. Então, beleza. Falso, né? As duas verdadeiras, abaixo, falso. Assinar a alternativa correta. Apenas a 1 está correta? Não. B. Apenas a 3 está correta? Não. C. Apenas a 1 e a 2 estão corretas? Sim. Então, alternativa C de casa. É isso. Nossos alunos e nossas alunas do EJA, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas.
Comigo, professor Bruno Ferreira.